Olá, meus queridos, tudo bem? Então, hoje nós vamos trabalhar bioregeneradores, parte um, tá bom? Então, vamos começar com a definição de bioregeneradores, tá bom? O que são bioregeneradores? São substâncias capazes de estimular naturalmente o processo de regeneração celular, regeneração tecidual, tá bom? Esse processo de regeneração, ele vai acontecer aí em algumas fases, tá bom? Então, eu vou ter a proliferação, vou ter a diferenciação de vários tipos celulares, tá? E vou ter aí o depósito de tecido conjuntivo, como última das etapas do meu processo de regeneração, tá bom? O processo de regeneração, ele é capaz, então, pessoal, de substituir células lesadas, tá? E fazer com que o tecido ele retorne a um estado normal. Esse processo ocorre pela proliferação de células residuais que não foram lesadas, tá? E ainda tem essa capacidade de reter a atividade de divisão celular ali, tá bom? Então, aqui na imagem, vocês podem ver ali uma célula normal, estável, que ainda tem um potencial, uma capacidade de divisão, de proliferação, ela vai se proliferar e ela vai aí se diferenciar, tá bom? Então, esse é o processo de regeneração, é esse potencial, tá bom? Que todo meio celular, ele vai promover ali no tecido, tá bom? E aí, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença dos bioestimuladores para os biorregeneradores, tá? Esse módulo ele é super especial porque nós trabalhamos muito os bioestimuladores de colágeno, já trabalhamos bastante, já conseguimos entender a diferença de cada um dos bioestimuladores que tem no mercado hoje, a indicação, o preparo, as intercorrências, tá? Então, agora nós vamos fazer um comparativo, uma diferenciação dos bioestimuladores para os biorregeneradores, tá bom? Então, para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso, eu elaborei essa tabela aqui para vocês, tá? É uma tabela comparativa. Os bioestimuladores, eles vão promover uma estimulação. Os biorregeneradores vão promover uma regeneração, tá bom? São processos celulares diferentes, tá? São processos celulares totalmente diferentes. E quando a gente vai falar de meio celular, os bioestimuladores, eles vão induzir aí a produção das fibras colágenas, né? Como nós já vimos aí na aula dos bioestimuladores. Dos bioestimuladores. E os biorregeneradores, eles vão induzir células diferentes, eles vão induzir células a se multiplicarem, tá? Diferentes células a se multiplicarem e fazerem aí todo o processo de regeneração, tá? Então, vocês podem ver que são processos celulares diferentes, tá? E o que vai acontecer no tecido? No tecido, os bioestimuladores, eles vão promover uma melhora de espessura dérmica, uma remodelação tecidual, tá? Eu vou ter ali a formação de feixes de fibra de colágeno, tá? Eu vou ter essa remodelação no tecido,
Já os biorregeneradores, eles vão promover a modificação de toda a matriz tecidual, tá? Então, não é só induzir a formação de fibra. Os biorregeneradores, eles têm aí a função de mudar, de regenerar o meio celular como um todo. Então, eles vão interferir aí em várias vias de ação, várias vias diferentes, tá bom? E isso é muito importante a gente entender. Essa diferença no meio celular dos bioestimuladores para biorregeneradores e no meio tecidual. O que cada um vai promover, tá? Então, o primeiro passo para que a gente possa entender a diferença desses dois materiais, tá bom? É entender o que acontece no meio celular e o que vai acontecer no tecido, tá? E esse processo, nos bioestimuladores, ele vai ser promovido por um agente estranho, que no caso são as microesferas. Vocês lembram, né? Que cada bioestimulador tem uma particularidade na apresentação das suas microesferas. Algumas são lisas, esféricas, as outras são porosas, irregulares, né? E isso vai interferir exatamente na resposta na resposta inflamatória que eu vou induzir naquele tecido, na remodelação que eu vou promover, né? A gente sabe que o ácido L-polilático, ele vai promover uma resposta inflamatória mais exacerbada pela característica da sua microesfera. Nós sabemos que o ácido delático, né, ele já tem uma apresentação de uma esfera um pouco mais homogênea, né? Então, ele não vai promover uma resposta tão exacerbada, que ele é isômero do ácido L-polilático, tá? Que a hidroxoapatita de cálcio possui aí uma microesfera que promove uma resposta inflamatória menos exacerbada, tá? Então, ela não vai deixar o paciente com tanto edema, tá bom? E claro, a hidroxoapatita de cálcio, ela tem algumas propriedades diferentes também do ácido L-polilático, assim como a policaprolactolona, tá? Então, tudo isso a gente viu na aula de bioestimuladores, tá? E o processo dos biorregeneradores, ele é promovido pelo estímulo do material no meio celular, tá? Então, essa promoção de atividade de um bioestimulador para um biorregenerador é totalmente diferente, tá bom? Então, quais são as propriedades dos bioestimuladores, tá? Eles vão permanecer no local da aplicação até serem totalmente degradados. Ok, pessoal? Então, vocês lembram lá de todo o processo da microesfera, o que vai acontecer com a microesfera. Ela tem um tamanho seguro para não ser fagocitada pelo macrófago de uma vez. Por isso que o processo ele vai demorar ao longo de alguns meses, algumas semanas, até que toda a microesfera seja fagocitada e no local da microesfera ali tenha um depósito de fibra de colágeno e eu promovo ali todo esse processo de remodelação de espessura dérmica, tá? Então, é todo o processo que nós já conversamos, tá bom? E os biorregeneradores, eles vão ter aí como propriedades difundir-se de forma uniforme através de unidades anatômicas, tá? Então, eles vão permitir a expansão homogênea de todos os compartimentos. Resumindo, os biorregeneradores, eles têm o potencial de agir
envolvendo todo, envolvendo todo o meio celular que está ali, tá? Diferente dos bioestimuladores que vão ficar ali, que é uma microesfera que vai ficar no local de aplicação até ser totalmente degradado, tá? Então, os bioregeneradores, quando a gente fala da estética regenerativa hoje, a gente está falando, pessoal, de vias de sinalização celular, de interação celular, tá? De uma célula com a outra, vai muito além da gente só ficar ali estimulando uma resposta inflamatória, tá? Por um agente estranho, que no caso pode ser o ácido polilático, pode ser a policaprolactolona, tá? E induzindo a neocolagênese. Então, vai muito além de só trabalhar a neocolagênese. Os bioregeneradores, eles vão atuar, eles vão estimular várias vias celulares, tá? É como se a gente tivesse uma visão ampla de todo o processo celular que acontece, tá? Então, são materiais totalmente diferentes, tá bom? E isso é muito importante vocês entenderem, tá? Essa diferença. O que é um bioregenerador? O que é um bioestimulador, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem com resumo, tá? Uma imagem com resumo da formação do procolágeno, que é o processo, pessoal, da neocolagênese, tá? Esse processo, ele é estimulado pelos bioestimuladores, tá? Então, eu vou ter ali a microesfera. A microesfera, ela vai começar ali a estimular o processo da neocolagênese, que vai iniciar pela formação do procolágeno. O procolágeno, gente, nada mais é do que a junção tripeptídica, tá? E aí o meu procolágeno, lá no complexo de Golgi, ele é formado e ele é lançado ali no meio celular, tá? E aí ele vai ser clivado, as pontinhas vão ser clivadas, vão ser cortadas, tá? E eu vou ter o meu tropocolágeno. Esse tropocolágeno é como se ele fosse uma corda, tá? Ele vai ficar bem condensado ali, bem juntinho, através de ligações que vão acontecer ali naquele local, tá bom? E a associação de tropocolágeno em fibrilas, tá? Que é exatamente essa condensação, essa formação de ligações cruzadas, é que vai gerar a fibra de colágeno, tá? As fibras de colágeno unidas vão gerar aí o feixe, tá? Que nada mais é do que o meu colágeno, tá bom? Então, esse é o processo da neocolagênese. Isso é o que os bioestimuladores, eles vão promover, uma resposta inflamatória, tá? E a ativação da produção de fibras de colágeno. Então, eles vão atuar nessa via, ok? E quando eu falo dos bioregeneradores, eu já tenho aí uma atividade celular muito diferente. Por quê? Eu não vou só ativar simplesmente a via da neocolagênese. Eu consigo ativar ao mesmo tempo várias vias, certo? Eu consigo fazer proliferação celular, eu consigo fazer diferenciação celular, eu consigo fazer ativação de fatores, tá? Então, é uma atividade global de regeneração, não é uma atividade centralizada com o objetivo de
fazer uma remodelação tecidual através da neocolagênese, que é o que acontece aí com os bioestimuladores, tá? Então, é importante a gente entender a diferença da atividade no meio celular quando eu vou trabalhar bioestimuladores e biorregeneradores. Bioregeneradores, eu estou falando de um potencial que vai muito além de uma resposta inflamatória. Eu estou falando de um potencial global de ativação. Eu posso ter ali várias vias de mensagem sendo ativadas, eu posso ter diferenciação celular, eu posso ter proliferação, tá? Então, o processo em si, ele é muito diferente de um material para o outro, tá? Então, quando a gente fala da estética regenerativa como um todo, nós temos alguns bioregeneradores hoje no mercado brasileiro, tá? E nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho do Profilo, tá? Hoje nós temos aí Profilo, temos PDRN e nós temos os exossomas, tá? Então, no nosso módulo de bioregeneradores, parte 1, nós vamos falar então do Profilo, tá? O Profilo, ele é um bioregenerador injetável. O PDRN, hoje no Brasil, ele está liberado apenas em drug delivery para microagulhamento, tá? E o exossoma, ele também está aí liberado para drug delivery microagulhamento, tá? Então, hoje, na parte 1, nós vamos focar no Profilo, tá? Que é um bioregenerador injetável. Então, o Profilo, ele é um produto com características únicas, tá? Ele vai ter aí uma alta concentração de ácido hialurônico, tá? Ele vai ter uma alta capacidade de gerenciamento, uma ótima difusão tecidual, tá? Baixa viscosidade e baixa resposta inflamatória, tá bom? Então, do que é feito? Como é o processo de produção do Profilo, tá? O Profilo nada mais é do que uma mistura simples de 32 miligramas de ácido hialurônico de alto peso molecular com 32 miligramas de ácido hialurônico de baixo peso molecular, tá? Esse processo, ele é estabilizado por um processo térmico. Então, ele não vai utilizar agentes de reticulação, tá? Diferente dos outros ácidos hialurônicos que nós temos no mercado, tá? Então, o Profilo é um bioregenerador, tá? Composto por ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular, estabilizado a partir de um processo térmico de alta temperatura e depois uma etapa de baixa temperatura, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês um artigo, tá bom? De revisão da literatura que vai falar exatamente sobre a eficácia do Profilo, tá? O que o Profilo ele vai promover no ambiente extracelular, tá? Esse estudo aqui, ele foi promovido in vitro, não em vivo, em vitro, tá? Exatamente para ver esse potencial aí de eficácia do produto no meio de interação extracelular, tá? Então, o que eles puderam observar com esse trabalho, tá? Que o Profilo, ele mantém as condições ótimas de vitalidade de fibroblastos, de queratinócitos, de adipócitos, tá?
Ele vai favorecer a remodelação da matriz extracelular, tá? Então, ele vai promover aí uma elasticidade e um suporte em todo o meio celular, tá? E uma característica muito importante do Profilo é a capacidade que ele tem de se integrar ao tecido, tá bom? Porque ele tem um alto coeficiente de coesão. Então, ele vai conseguir ali se difundir de forma uniforme, tá? Através das unidades anatômicas. Dessa forma, então, ele consegue atingir aí diferentes tipos de tecidos e de camadas, tá bom? Então, a gente tem ali na imagem, em verde, o colágeno tipo 1 e em vermelho, o citoesqueleto, tá bom? Essas imagens foram feitas de imunofluorescência, de queratinócitos e fibroblastos, tá? Nesse estudo aqui da eficácia do Profilo em vitro, tá bom? Então, o Profilo ele vai ter todas essas características, tá bom? E aí, pessoal, como que o Profilo ele vem apresentado, tá? O Profilo ele vem apresentado numa seringa, tá? Como se fosse uma seringa de preenchedor, tá bom? Ele vem, então, apresentado dessa forma, tá? E aí aqui eu trouxe para vocês o protocolo de aplicação facial, tá? Então, a gente tem aí 5 pontos de aplicação do Profilo, tá? Então, vou fazer esses 5 pontos para cada ladinho, para cada face, tá? Para cada lado da face, tá? Então, aqui eu tenho a técnica em si de aplicação. Não a gente não aplica retroinjeção, a gente não faz bolos periosteal com Profilo, tá? O Profilo, ele é aplicado em pápula, tá? Em pápulazinha subdérmico, tá? E eu vou injetar, se na minha seringa vem 1 ml, 1,2, eu tenho 5 pontos para cada lado da face, eu vou injetar aí, pessoal, em torno de 0,1 em cada ponto, tá? Então, aqui, ó, a gente tem o ponto número 1, ele vai ser na protusão zigomática. Então, onde eu tiver a maior projeção do meu arco zigomático, é onde eu vou fazer a aplicação de 0,1 subdérmico de Profilo, tá? Outra região que eu vou aplicar também na base nasal. Então, ali seguindo a asinha nasal, eu dou mais ou menos um dedinho, tá? Ali, 1 a 2 dedos de distância, tá? E faço ali. Na região do tragus, é o ponto número 3, tá? Na região ali do queixo, ó, da linha da marionete, tá? Eu faço o ponto 4, tá? E o ponto 5 eu vou fazer lá no meu ângulo de mandíbula, tá? Então, a técnica de aplicação do Profilo é 0,1 em cada ponto, são 5 pontos para cada lado da face subdérmico, tá bom? Uma pápulazinha de 0,1, tá? Posso fazer a associação da toxina botulínica mais o Profilo? Posso, gente, isso é muito legal, principalmente para aqueles pacientes que já têm as rugas estáticas e só a toxina não vai conseguir resolver. Porque o Profilo, ele é um bioregenerador. Então, eu vou promover todo um contexto celular de modificação de propriedades ali naquele tecido, tá? Então, eu faço a toxina, realizo o retorno do meu paciente,
E depois aí de 15 dias, tá? Após o retorno, eu já posso fazer a aplicação do meu Profiler, tá? Como é a aplicação do Profiler na região frontal? Olha aqui, ó, na região frontal, tá? Vou dividir aí a face em 4, tá bom? Traço uma linha central, 2 linhas mediais na sobrancelha, tá bom? E vou dar aí o espaço, gente, de mais ou menos 1,5 dedinho, tá? 1,5 centímetro, 1,5 centímetro entre um ponto e outro. Vou fazer 0,1 em cada ponto, subdérmico, pápula, ok? Esse é o protocolo para a região frontal, certo? Posso fazer também no pescoço? Posso fazer o protocolo Nefertiti, então, relaxamento platismal completo. Depois, no retorno, aplicar o Profilo? Posso, e vai ficar muito, muito bom, tá, pessoal? Vou fazer sempre. Eu tenho uma seringa de 1 ml no Profilo, eu tenho que aplicar 0,1 por ponto, subdérmico, pápula. Então, eu vou distribuir 10 pontinhos aí na minha região do pescoço, tá bom? E vou aplicar o Profilo, tá? E depois eu vou observar e vai ficar maravilhoso, tá? Protocolo para a aplicação de rugas periorais, tá? Aquelas ruguinhas do código de barra, que incomoda bastante. Vou fazer 5 pontinhos de cada lado, 0,1 por ponto, pápula, subdérmico, tá? E aqui a gente tem, gente, olha que legal, esse antes e depois aqui de melhora com o Profilo, tá? Todos esses protocolos, gente, eles são de artigos científicos, tá? Então, a gente tem todo o embasamento para que a gente possa trabalhar técnicas seguras, tá? Com o Profilo hoje, tá bom? E conseguir entregar para o paciente uma melhora do tecido como um todo. Claro, aplicar só uma vez não é o ideal. A gente pode fazer um programa com o paciente de aplicar de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, vai depender aí do poder aquisitivo de cada paciente. Mas a estética regenerativa, ela depende de uma continuidade no tratamento, tá? Como qualquer outro procedimento que a gente vai trabalhar na área da estética, tá? Aqui, olha que legal, ó. O protocolo do pescoço, gente, ó. Então, eu vou traçar uma linha central, tá? Central, partindo ali bem do centro do meu queixinho, tá? Traço uma linha central, vou até o ossinho. A partir dessa linha central, eu traço uma linha para cada ângulo de mandíbula, tá? E aí eu vou distribuir os meus 10 pontos, tá? De aplicação do Profilo, tá? 0,1 por ponto subdérmico, pápula, pescoço, rosto, 5 pontos para cada M-face, ok? 0,1 por ponto subdérmico, pápula, certo? Aqui é o protocolo frontal, ó. Tá vendo como fica a aplicação pós? Porque é pápula. Não é retroinjeção, não é bolos e não é subcutâneo, tá? É subdérmico, tá bom, pessoal? Olha que legal esse tratamento aqui para a região do interno de braço.
o antes e o depois de 60 dias. Claro que para regiões corporais, uma seringa não vai ser suficiente. Então, o paciente, ele vai ter que investir aí uma seringa para cada lado, uma seringa para cada lado do bracinho, tá? E aqui, pessoal, eu trouxe uma, um artigo para vocês, né, em ultrassom, para que a gente pudesse observar aí os 3 meses após o primeiro tratamento, tá? O aumento da espessura da camada subcutânea, tá bom? Então, a gente consegue observar, né, o potencial desse bio regenerador, tanto no meio de estudo in vitro, tá? Que foi aquela primeira imagem que eu coloquei para vocês, ali da interação celular, como também com o ultrassom, tá? Então, a gente consegue ver aí a diferença, né, da espessura na camada subcutânea, tá bom? Ali nas setinhas em amarelo. E aqui a gente tem um protocolo, pessoal, do Profilo, tá? Nessa paciente aqui, em que foram aplicados os 5 pontos, tá bom? 5 pontinhos, 0,1 em cada ponto, tá? Subdérmico, tá bom? Só para a gente conseguir observar realmente a melhora da qualidade desse tecido, né? Então, o que que nós precisamos, pessoal? Entender sobre o Profilo, tá? O Profilo, ele é um biorregenerador, ele tem algumas particularidades, tá? Como manter a vitalidade de fibroblastos, queratinócitos, adipócitos, promover a remodelação da matriz extracelular, tá? Também promover a elasticidade e o suporte e conseguir entrar em diferentes camadas do tecido, tá? Ele é um material que ele não tem reticulação, ele não tem agentes reticulantes, tá? Ele é um ácido hialurônico de alto e baixo peso molecular que é estabilizado por um processo térmico, tá? Então, é, o protocolo de aplicação é super simples. A indicação é você fazer essa reaplicação aí com o intervalo de tempo, tá? Pode ser realizado facial, pode ser realizado no pescoço. Vocês viram que tem o exemplo aí também da parte corporal, com o interno de braço, tá? E a principal atividade do Profilo é, gente, promover a parte regenerativa do tecido. Então, a gente vai ter uma melhora muito grande de linhas finas, por exemplo, tá? De todo esse aspecto do tecido. Os bioestimuladores, eles não conseguem promover essa melhora no aspecto do tecido. O que eles vão fazer é uma biorremodelação tecidual, ou seja, um aumento de espessura dérmica, deixar aquele tecido com mais fibra, deixar aquele tecido mais firme. Mas às vezes a gente até promove isso no paciente, deixa ali mais firme, mas essas linhas estáticas, essas linhas finas, elas continuam.
E o Profilo, como um biorregenerador que consegue ali atingir, entrar em várias camadas e promover todo esse processo de matriz extracelular no meio celular, ele vai conseguir entregar, então, tudo isso. Então, um dos segredos hoje, pessoal, é a associação. A gente precisa aprender a trabalhar com diferentes produtos, tá? Para cada paciente. Então, associar bioestimuladores com biorregeneradores é maravilhoso. Associar biorregeneradores com toxina botulínica é maravilhoso, tá? Então, a gente precisa aprender a olhar o contexto geral e analisar o que aquele paciente precisa naquele momento, ok? Então, ficamos aqui com a parte 1 de biorregeneradores, Profilo, tá? Parte 2, vamos falar de exossomos. Parte 3, vamos falar de PDRN, ok? Um grande abraço.